por que eu acho que o Trump, ele nem é uma ferramenta importante nessa equação? Porque ele está brincando com a gente. Pro Trump, o que é interessante? Vamos lá, o Trump, ele tem, diferente do primeiro governo dele, né, que ele se cercou de militares, de banqueiros, nesse ele se cercou da galera high-tech. Para ele não pode ter uma regulação de redes aqui, que o Brasil quis fazer graça, né? Sediou a COP30 aqui e ainda ficou falando, o Lula, não sei se vocês lembram disso, né? Mas o Lula basicamente falou, o Trump tem que ter coragem, sei lá a palavra que ele usou, e ainda deu o exemplo da regulação de redes. É muito mais sobre isso, sobre, tem um cara lá que apoia o que eu quero para o Brasil, que é a não regulação das redes, dá uma brincada com ele, o que eles querem? O que ele precisa? Eu acho que até menos do que isso. Ele não tem nada a perder enfiando uma Magnitsky no Xandão, ele não tem nada a perder em apoiar um aliado estratégico dele na América do Sul. Os Bolsonaro são aliados estratégicos, ele entregou ali, vamos dizer, essas migalhas ali. Mas do outro lado, ele também vai achar muito bacana ter um acordo comercial pro Lula. Pro Trump, o Trump não é o melhor aliado do mundo, assim como o Bolsonaro também não é o melhor aliado do mundo. O Trump é America First, mas antes de America First é Trump First. Então, se ele tiver um bom negócio que pegue bem pra ele, ele vai fazer e dane-se. E vocês acham que ele vai negociar com o Lula pra voltar? Vai tirar o tarifaço? Vai... Porque assim, se o Lula conseguir, digamos assim, não vou falar dobrar o Trump, mas se ele conseguir trazer pontos positivos e o marketing do PT costuma funcionar bem, ele apresentar isso na mesa pro povo brasileiro, os Bolsonaro te ferraram, eu tô aqui consertando um negócio. Nós somos pró-Brasil e eles estavam ali, no pé dos Estados Unidos. Vocês não acham que o Lula ganha essa eleição de bandeja, não? Eu não sei. Olha só, primeiro, o Trump colocou o Rubio como negociador. E o Rubio é mais ideológico do que a tropa, vamos dizer, que trataria as coisas em termos de marketing, em termos de economia. Não foi visto pela equipe brasileira como algo bom ter o Marco Rubio. Então, isso vai na linha de que o Trump também não está a fim de um love aqui com o Lula. Isso posto, pro Lula, tanto uma briga com o Trump é bom, quanto um acordo com o Trump é bom. O Lula tá numa posição que quase tudo é muito confortável pra ele. Porque pro Lula, se ele continuar brigando com o Trump, ele tem uma causa que justifica o governo dele. Todo mundo torce pro underdog. A América Latina, historicamente, sempre foi anti-americana. Então, ok, estou enfrentando uma perseguição do governo americano, logo, se houver qualquer coisa ruim em termos econômicos pro Brasil, eu já tenho uma justificativa, eu tenho uma causa histórica, eu tenho que lutar contra o grande satã americano, contra a grande potência que não quer deixar um governo popular como o meu crescer. Justamente no momento, a gente precisa lembrar que o Lula aumentou as assistências que ele tá dando pra comprar o voto dos mais pobres. Então, o Lula fica com uma boa... Não tendo acordo nenhum, o Lula tem uma boa história. E tendo um bom acordo, o Lula também tem uma boa história. Então, assim, os responsáveis por essa estratégia, que é o Eduardo, o Paulo Figueiredo, não sei, assim, vamos ver. Todo mundo fala que eles têm um grande plano no final. Eu ainda não vi. Imaginar que a Magnitsky seria uma coisa assim, nossa senhora, o Alexandre de Moraes vai ter... Eu já... Não me parece ser muito o caso, né? A não ser que, de fato, o sistema financeiro brasileiro colapsasse porque ele seria retirado do SWIFT e tal. Isso significaria uma ruptura tão grande com o Brasil, tão grande, que teria um efeito internacional horrível, porque também tem outros países que têm títulos brasileiros, tem real, o mundo é interligado. E outra coisa, isso passaria um recado pro resto do mundo terrível, que os Estados Unidos não são uma nação que você pode confiar. Então, não me parece, até agora, que essa estratégia está funcionando. O adversário eleitoral nosso, quem vai estar na urna para você votar em 2026, eu tenho certeza que haverá um candidato com o número 13, que era para ser o Haddad e hoje está voltando a pintar que é o Lula. Não é o Alexandre de Moraes que estará lá. Sim. O próximo presidente da República vai poder nomear no mínimo 2 ministros do STF. Logo, tá? É muito importante derrotar o Lula. Esses caras, o Eduardo Bolsonaro, especial, avisou assim, não. O grande inimigo é o Xandão, tá? O Lula é só um cachaceiro, ninguém liga pro Lula. Mentira. O Lula vai poder mexer na composição do STF, ele vai alterar a lógica do STF, e com mais elementos do STF na mão dele, ele vai poder fazer algo que todo presidente da República quer fazer a partir de 2027, que é ter um controle maior sobre o orçamento no Congresso, indo pra cima do orçamento secreto, que era o plano do Dirceu. Basta a gente pegar as entrevistas do Zé Dirceu. O Zé Dirceu avisou, aqui a gente tem que segurar a onda nesse governo, que é um governo que vai ser difícil, o Congresso não dá espaço pra gente fazer nada, e ganhar a eleição. Ganhou a eleição a partir de 27, muda o jogo. E muda o jogo. E aí, a estratégia do Eduardo Bolsonaro, basta pegar o status das eleições de 26 na cabeça de investidores e estrategistas, antes da estratégia do Eduardo, depois. Hoje, o cenário é um cenário em que o Lula volta a pintar como favorito. Não era o caso antes da estratégia dele. Mas aí eu faço um desafio, porque deve ter bolsonaristas aqui no chat.
Por favor, bolsonaristas, me dê, assim, uma grande vitória política que o Bolsonaro teve sobre o sistema e sobre o PT desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência. Na prática, o tal do sistema e Só as venceu. esquerdas só venceu todas. Então a gente tinha, assim, a direita pré-Bolsonaro, que o MBL tinha um papel muito mais relevante, manifestações, a Lava Jato também vencia sobre os caras. Teve prisão do Lula, teve Dilma caindo, teve reformas passando no governo Temer. Isso é concreto, isso são fatos históricos. Direita após Bolsonaro se tornar presidente. Aras na PGR, desconstrução da Operação Lava Jato, Lula sendo solto, todos os bandidos sendo soltos, Odebrecht muda de nome e volta a operar, escândalos voltam a acontecer, o governo do Bolsonaro é um desastre, Lula não apenas é solto, como é reeleito, o Centrão fica mais poderoso do que nunca, começa a determinar todos os rumos das eleições no Brasil, Kassab se torna um super Crime nome. organizado cresce como jamais cresceu no Brasil. Então, queria saber assim, né, a galera bolsonarista que tá aí, você vai confiar em mais uma estratégia mirabolante dos bolsonaristas? Porque Aquela história, não, é no próximo, agora... aguarda que ela vem. Porque uma das estratégias que eles prometeram pra esses bolsonaristas foi o seguinte, confia na gente, tá? A gente tem um plano aqui, o Lula vai ser solto, mas com o Lula solto vai voltar a polarização, e aí a gente ganha do Lula. Cara, os bolsonaristas confiaram, não, parece que o Eduardo tem um plano, o capitão tem um plano, ele já enfrentou essas raposas, e vai dar certo. Cara, eles perderam pro Lula. A estratégia foi uma o desgraça. primeiro presidente da redemocratização até agora que perdeu a eleição tendo o governo na mão. Então, tem que ter isso em perspectiva, porque eles estão propondo para as pessoas um novo plano deles. Não, essa estratégia vai dar certo. Deu errado. E que é outra estratégia que deu errado? Que despretos, o Bolsonaro participou disso. Deu errado. Aquele plano de convencer o general Freire Gomes a assinar aquela ata. Não, mas deu cara, errado. tem um plano que quase deu certo. Esse eu botava fé. Chamava plano Punhal Verde e Amarelo. Esse era bom. Que o cara falou, não, nós vamos matar o Lula, matar o Alckmin e matar Não, e deixar. Como é que é o assim? Xandão. Porque os bolsonaristas falam assim, não, na verdade, veja só, quem disse que o Bolsonaro sabia? Pô, um cara pega, imprime, imprime o 3 lance é o vias seguinte, ó. pra levar pras 3 Ele pessoas foi da lá. reunião e teve na reunião com o Bolsonaro. Tava ele imprimiu e foi diretamente pra onde estava o Bolsonaro com mais uma pessoa, com 3 vias. A desculpa dele foi o seguinte, cara, eu imprimi pra ler melhor. Meu Deus. Ele cara. falou isso no depoimento. Não é que ele falou no depoimento. Você pega o depoimento e, cara, eu sou o autor do Punhal Verde e Amarelo e eu imprimi em 3 dias que é pra eu ler melhor. Pô, você imprimiu a prova do crime ali, né, cara? Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.